Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Saudade aí, segundo ano. Beleza. Então, eu gravei essa aula aqui para mim fazer como uma orientação de estudo para vocês aí na apostila sobre esse assunto do segundo bimestre que fala sobre as plantas, né? Então, o universo das plantas, nesse caso aí, passando de algas para plantas, existe uma transição muito peculiar às plantas que são, nesse caso, a formação de embriões, né? Então, assim, a formação de embriões no estágio embrionário das plantas, que é diferenciado das algas. Então, por isso que as algas e plantas têm uma semelhança muito grande, que são organismos autótrofos, são organismos que produzem o seu próprio alimento. Mas as algas não formam esses embriões aí na fase embrionária. Então, as plantas, será que toda planta tem os órgãos, no caso, em geral, em órgãos das plantas? Esses órgãos vegetativos, o que são os órgãos vegetativos? São os órgãos das plantas, raiz, caule, folha, flor, fruto, né? Nem todas as plantas apresentam isso. Nós temos um conjunto de plantas, inicialmente agrupando aqui na página 218. Na página 218 vai falar sobre plantas que não apresentam órgãos vegetativos, que são as plantas que apresentam um grau de inferioridade maior, que não tem raiz, que não tem caule, não tem folha, não tem flor, não tem fruto, né? E o grau de complexidade da planta vai aumentando à medida que vai apresentando esses órgãos vegetativos aí. E esses órgãos vegetativos eles são importantes porque que não é apenas para aumentar o grau de complexidade da planta, mas o complexo evolutivo dela, a capacidade que ela apresenta de adaptar ao meio ambiente, né? Então, a planta, quanto maior a sua capacidade de adaptação ao meio ambiente, mais fácil e mais evoluída de sobrevivência ela vai ser. Então, nós temos aqui o grupo de plantas que apresentam estruturas microscópicas, né? São as talófitas. O que são as talófitas? Talófitas são plantas que não apresentam órgãos vegetativos, nem raiz, nem caule, nem flor, nem fruto. Nós temos aí, no caso, as briófitas. As briófitas são plantas que não têm esses órgãos vegetativos, né? E é importante lembrar, briófitas também não apresentam vasos condutores. O que são esses vasos condutores? São o xilema e o floema, que dois vasos, um nome esquisito, né? Vocês podem colocar até o nome nos filhos de vocês, ó, fica bonitinho. Xilema e floema. O xilema conduz a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. O que é isso? Seiva. O que é seiva? É como se fosse o nosso sistema sanguíneo. Nossos vasos sanguíneos conduz sangue. As plantas também têm um sistema condutor, só que não tem sangue, elas têm seiva. E a seiva para elas é muito importante, por quê? Porque transporta substâncias, né? No caso, as substâncias que são orgânicas e substâncias que são inorgânicas, substâncias importantes para o metabolismo da planta. Então, por exemplo, a seiva bruta é a substância inorgânica, composta principalmente de água, sais minerais, íons e enzimas. A seiva elaborada, ela é composta principalmente de substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas como glicose, amido, etc. e tal, né? Então, a seiva bruta é transportada pelo xilema e a seiva elaborada pelo floema. O xilema é o vaso condutor da seiva bruta e o floema é o vaso condutor da seiva elaborada. Então, as briófitas, elas são atraqueófitas, ou seja, A quer dizer não, tráqueo quer dizer vaso condutor, quer dizer que não tem vasos condutores. Briófitas apresentam um pequeno porte, né? Elas têm um grau de superioridade um pouco menor. Elas não têm mais do que 5, 10, 20 centímetros de tamanho. Elas são muito pequenas. Né? Um exemplo aí seria os musgos. O que são os musgos? Quando você tem, na época de chuva, o lodo que fala, né? Que a calçada vai ficando preta, o muro vai ficando preto, né? Você vai nas encostas assim dos rios, de cachoeiras, as pedras vão ficando cheias de musgo, né? Cheio de lodo, etc. e tal. Então, esses são os musgos. Esses são as briófitas. E já as plantas, o próximo grupo, né, que são as pteridófitas, elas já têm vasos condutores. Então, as samambaias, por exemplo, são pteridófitas. Elas já têm um porte maior.
Então, o que tem a ver os vasos condutores com o tamanho? Tem diretamente proporcional à questão da condução da seiva, né? Porque se ela não tem vaso que transporta a seiva, ela tem que ser pequena, porque a seiva, que são substâncias importantes para a planta, ela vai ser transportada por difusão de uma célula para outra. Uma célula vai transportando de uma célula para outra até chegar no topo, né? Onde ela fixa, no substrato, onde ela retira, né, dali a água, sais minerais, e vai sendo transportada de célula por difusão. Por isso que ela tem que ter um porte menor. No caso das briófitas aí no caso. As pteridófitas já são traqueófitas, ou seja, têm vasos condutores. Então elas já apresentam, né, nesse caso, a capacidade de fluir melhor a seiva. Então elas já têm, ela tem essa capacidade aí de transporte de seiva. Já aí nós temos o segundo grupo, que são as gimnospermas e as angiospermas, que também são traqueófitas. Então, a partir das pteridófitas, nós temos vasos condutores. Tudo bem. Vamos falar aqui sobre o ciclo reprodutivo dessas plantas. Na página 219 está falando sobre o ciclo reprodutivo das plantas. O ciclo reprodutivo das plantas está relacionado com o quê? Bom, antes de falar do ciclo reprodutivo, vamos falar sobre o grau de complexidade. Nós temos aqui uma árvore filogenética falando sobre as atribuições que foram incluídas à medida do processo evolutivo, né, do processo filogenético, que se tornaram as plantas mais evoluídas. Nós temos então o primeiro grupo de plantas, que são as briófitas, que são plantas menos evoluídas, tem o seu ancestral comum que vieram das algas, que é as clorófitas, né, no caso, e essas briófitas vai para pteridófitas. Qual foi, nesse caso, o ente biológico que entrou para o processo da evolução de briófita para pteridófita? Foi os vasos condutores, né? Então, a partir da existência de vasos condutores, nós temos as pteridófitas. Das pteridófitas para as gimnospermas, que é o segundo grupo, o terceiro grupo, que são as gimnospermas. Qual foi a novidade evolutiva que nós vamos ter nas gimnospermas? A presença de sementes, né? Semente. Pteridófita não tem semente, mas as gimnospermas apresentam sementes. Então, as gimnospermas, elas, além de ser traqueófitas, têm vasos condutores, elas produzem sementes, que é um órgão vegetativo. E as angiospermas, que é o último grupo, o grupo mais evoluído, já vão apresentar frutos, né? Os frutos que envolvem a semente. Então, as gimnospermas, elas não têm frutos, e as angiospermas apresentam frutos. Gimnospermas apresentam semente e não têm fruto. Angiospermas, elas têm todos os órgãos vegetativos, além de fruto. Todos os órgãos, raiz, caule, folha, flor e além do fruto, né? As gimnospermas não têm todos os órgãos vegetativos, ela não tem fruto, no caso, as gimnospermas. Bom, beleza, vamos passar, continuando na página 219 aí, na vida do ciclo reprodutivo das plantas. Quando a gente faz um ciclo reprodutivo, um segredinho que eu vou passar para vocês aqui. Sempre você começa pelo zigoto, né? O que é o zigoto? Zigoto, ele é a estrutura embrionária que vai originar qualquer tipo de ser vivo que é feita a partir de uma reprodução sexuada, ou seja, reprodução a partir de gametas, né? Então, por exemplo, o zigoto, ele é uma união de duas células chamada gameta. Quando as células, os gaméticas, se unem, vai formar o zigoto. Esse zigoto, ele pode ser diploide ou haploide. No caso, no ciclo reprodutivo das plantas, todo zigoto ele vai ser diploide, né? Vai ser um ciclo diploide. E o ciclo do zigoto, por ser diploide, vai originar uma geração chamada de esporófito. Esporófito é a geração esporofídica. Então, nós vamos ter aqui, no ciclo das plantas, duas gerações. As gerações diploides, que é 2N, né? Que nesse caso aí é o zigoto. A partir do zigoto vai originar o esporófito, né? E, nesse caso, nós vamos ter uma outra geração que vai ser haploide, que é N, número de cromossomo. Haploide quer dizer N, metade. Se 2N para N, nós vamos ter a diminuição da metade do número de cromossomos. Então, N é haploide, no caso, os gametófitos. Os gametófitos é uma geração
nesse caso aí que é haploide. Então nós temos duas gerações aqui nas plantas, as gerações diploide e a geração haploide. Nós temos então dois organismos adultos presentes num só organismo. Dois organismos num só organismo. Só para você ter uma noção, tanto que as plantas são complexas o ciclo de vida dela. Não, o nosso ela é bastante simples, né? Nós temos apenas células diploides e nós só temos um ciclo, né? Que é o ciclo que nós temos a partir do zigoto e vai originar o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Só isso que acontece com o nosso corpo, né? Agora, as plantas não, ela tem dois corpos adultos, tem duas estruturas adultas. Uma estrutura que é a geração esporofítica, que é o esporófito, que é diploide, e a outra figura que é gametofítica, que é diploide, que é haploide. A gametofítica, que é o gametófito, que é haploide, que é N. No caso, N cromossomos, né? Então, o que vai acontecer? A partir do zigoto, vai originar o esporófito, né? Do esporófito, ele origina células importantes chamadas de quê? De esporos. E os esporos, eles vão originar o gametófito, né? Então, veja só, quando o esporófito, que é diploide, origina esporos, tem que sofrer um processo chamado meiose. A meiose é a chamada meiose esporofídica. Por quê? Porque acontece no momento da formação do esporo. Então, o esporófito sofre, que é diploide, 2N, forma um esporo que é N. Olha aí, diminuiu a metade do número de cromossomos. De 2N vai para N. Sofreu o quê? Meiose. Meiose. Diminuiu a metade. Então, quando o esporófito forma esporos, sofre meiose. E aí, dos esporos, vai formar o gametófito, que é N, né? No caso, a segunda geração da planta. Então, vamos de novo. Esporófito, 2N, diploide, forma o quê? Forma o esporo a partir da meiose, e aí vai originar o esporo que é haploide, e esse esporo vai, no caso, desenvolver e originar o gametófito haploide. Então, é esse que é o início do ciclo das plantas, né? Nós temos aí zigoto diploide, esporófito diploide, esporo haploide e gametófito haploide, certo? Aí, a partir de agora, o gametófito vai servir para quê? Gametófito, que é haploide, ele vai produzir gametas. Como que uma célula haploide produz outras células? Uma célula haploide produz outra célula através da mitose. Então, uma célula haploide não teria como produzir células se não fosse a mitose. Então, o que é a mitose? É a divisão do número de células, né? Uma célula forma duas iguais, com o mesmo número de cromossomos. Então, uma célula haploide forma duas células haploides também. E essas células haploides que o gametófito vai formar são chamadas de gametas. Então, gametófito forma gametas. Então, vai formar os gametas que são haploides a partir da mitose. Tá bonitinho no ciclo na página 219 para vocês dar uma olhadinha, né? E aí, depois dos gametas, nós temos a fecundação dos gametas, que a partir do processo sexuado vai originar novamente quem? O esporófito, no caso o zigoto, né? Desculpa, o zigoto forma o zigoto, e o zigoto, que é o embrião, vai formar o esporófito. Bom, o primeiro grupo de plantas que nós vamos estudar são as briófitas. As briófitas, a briófita que vai mais importar para a gente aqui são algumas características gerais e o ciclo de vida dela. Está na página 220 de vocês. Então, o que é importante lembrar? Que as briófitas, elas são plantas avasculares, são plantas com um porte menor, como eu havia falado para vocês anteriormente, e elas não têm órgãos vegetativos, não tem raiz, não tem caule, não tem flor, não tem fruto, nem semente. Mas como que elas sobrevivem sem raiz, por exemplo? Ela tem estruturas conhecidas como rizóides, né? São estruturas muito peculiares, ou seja, somente as briófitas têm. É muito inferior, são raízes inferiores, que fixam no substrato para absorver água, sais, minerais. Elas são fotossintetizantes, as briófitas, lógico, né? Mas, nesse caso aqui, nós vamos ver que as briófitas, elas apresentam aquele ciclo reprodutivo que tem a fase do esporófito, que é diploide, e a fase do gametófito, que é haploide. Nas briófitas, que é importante lembrar, além delas serem avasculares, é que a fase mais duradoura, a fase mais importante delas é a fase do gametófito, que é a fase o quê? Haploide. Ou seja, a fase mais complexa da briófita é o gametófito.
O gametófito, ele tem as estruturas, no caso, que a planta precisa. Tem os rizóides, que são as raízes, os caloides, que são os caules, e os filóides, que são as folhas, todas primitivas, que fazem fotossíntese, né? Então, assim, esse órgão, esses órgãos não, essas estruturas que a planta tem, que é responsável para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da briófita, está presente no gametófito. Então, o gametófito é a fase duradoura da briófita. Gametófito, falou em gametófito duradouro, falou em briófita. Briófita, gametófito. Bom, então vamos iniciar o ciclo de vida que está na página 220 aqui. Como eu havia dito para vocês, vamos iniciar o ciclo a partir de quem? Do zigoto. Pega aqui o zigoto, que é o embrião, o zigoto. Para você localizar o zigoto, ele vem depois da fecundação. Então é o seguinte, o zigoto ele é diploide, ele é 2N, depois que foi originada a união dos dois gametas. O zigoto, então vamos começar a catalogar os nomes, uns nominhos meio chatos, mas vamos começar aqui a catalogar. O zigoto, ele é diploide, ele vai desenvolver um organismo adulto. Esse organismo adulto vai ser o esporófito, que é diploide. Só que lembrando, o esporófito nas briófitas ele é bastante reduzido, ele é menos complexo do que o gametófito. Então o esporófito ele tem uma estrutura bem pequena nas briófitas, que serve apenas como fase transitória, né? Essa fase assim que vai ser responsável apenas para a produção de esporos. Então nesse caso aqui o que vai acontecer? Nós temos uma estrutura na ponta do esporófito chamado cápsula. Lá na seta e cápsula. A cápsula ela vai liberar esporos a partir do processo da meiose. Então liberou os esporos, lá tem o esporângio, que é uma estrutura que vai, uma urna, né, que vai armazenar os esporos, chama esporângio, anjo quer dizer urna, então vai armazenar os esporos são formados ali a partir da meiose. Então presta atenção, zigoto, esporófito, cápsula são diploides. Vai originar esporo, vai estar contido nos esporângios, que são haploides. Então, são haploides porque os esporos eles têm a metade do número de cromossomo da célula do esporófito. Aí agora os esporos vão migrar para um substrato e vai originar os gametófitos, que é a fase mais importante da briófita. O gametófito ele vai desenvolver, né, na sua fase adulta, duas estruturas reprodutoras. Essas duas estruturas reprodutoras são separadas. Então, nós temos aí que elas são dioicas, ou seja, órgãos reprodutores separados, dioicas. Nós temos aí, nesse caso, o masculino, que é o anterídeo, e o feminino, que é o arquegônio. O anterídeo, que é o gametófito, que masculino, anterídeo, vai produzir gameta masculina a partir de mitose. Gameta masculino, que é os anterozoides. O arquegônio, nesse caso, que é o gametófito feminino, vai produzir oosfera, que é o gameta feminino. Então, o que vai originar? Gameta masculino, que é o anterosóide, a partir do anterídeo, que é o gametófito masculino, e oosfera, que é o gametófito feminino, a partir do arquegônio, que é o gametófito feminino. Então, originou dois gametas, o masculino, que é o anterosóide, e a oosfera, que é o feminino. E esses dois gametas vão se unir, vai fechar o ciclo, formar o zigoto. Pronto. O ciclo de vida reprodutivo das briófitas ele é bastante simples, está na página 220. Na página 221, nós temos o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Mas vamos falar de pteridófitas, um pouco das suas estruturas mais importantes. Pteridófitas, novidade evolutiva. A novidade evolutiva, elas são os primeiros grupos de plantas que apresentam vasos condutores. Os traqueídeos, né? São as xilema e floema. Vai conduzir seiva bruta elaborada pelo seu corpo, não é isso? Elas têm um ciclo de vida muito parecido com o das briófitas, só que tem um diferencial. Esse diferencial vocês precisam saber. Aqui, nas pteridófitas, o esporófito é que vai ser duradouro e o gametófito é que vai ser transitório. Então, presta atenção, lá nas briófitas, o gametófito era duradouro, gametófito que ele é o quê? Haploide, ele é duradouro. E o esporófito era transitório, que é diploide. Agora, nas pteridófitas, vai ser o contrário. O esporófito vai ser duradouro, o esporófito que é diploide, é ele que vai ter a raiz, caule, folhas,
né? Não tem semente e nem fruta aqui na pteridófita, não tem ainda. Então vai ter esses órgãos reprodutores, órgãos vegetativos, aliás, desculpa, esses órgãos vegetativos da planta, raiz, caule e folha. Em qual estrutura? No esporófito, porque o esporófito ele é complexo, ele é mais complexo que o gametófito aqui nas pteridófitas. Então o esporófito agora que o esporófito nas pteridófitas é duradouro. Ele é o que? Diploide, né? Essa são os diferenciais que acontecem nas pteridófitas. Vamos iniciar o ciclo então no zigoto. O zigoto ele é diploide, ele vai originar o esporófito, que é o indivíduo adulto diploide. Esse esporófito ele tem raiz, né, que são as raízes adventícias, que são as raízes formadas a partir do caule, e um caule subterrâneo chamado de rizoide, né? Esse caule subterrâneo chamado de rizoide, ele vai estar, lógico, né, na superfície do solo. Nas samambaias, esse caule ele é aéreo, né? Nós podemos encontrar os rizoides aéreos. Nesse caso aqui, um exemplo de pteridófito seria as samambaias, né? Quem já viu uma samambaia, a maioria já viu uma samambaia, né? É muito importante lembrar da samambaia que ela tem uma folhinha cheia de pintinhas marronzinhas, né? Uns pinguinhos marronzinhos nas suas folhas. Aquilo ali, o que é? É o esporanjo. O que é o esporanjo? É onde vai ser produzidos os esporos. Então, o esporófito, que ele é diploide, ele tem na sua folha, e a folha vai fazer fotossíntese, né, porque ela é verde, e também vai produzir esporos. Então, nesse caso, a folha é bastante ativa. Ela vai produzir os esporos a partir da meiose. Os esporos a partir da meiose, que são produzidos ali naquelas pintinhas chamados soranjos, né, tem os esporanjos, nesse caso, os soros, né, vai produzir os esporos a partir da meiose. Os esporos que são haploide caem na superfície do solo e ali na superfície do solo ele vai encontrar um substrato, uma ação importante para ele desenvolver e produzir o gametófito. E o gametófito é a fase transitória das pteridófitas. E o gametófito vai servir apenas para produzir gametas. Então nós vamos ter o gametófito masculino, que é o anterídeo, e o gametófito feminino, que é o arquegônio. O gametófito masculino, que é o anterídeo, vai produzir anterozoide, que é gameta masculino. O gametófito feminino, que é anterídeo, arquegônio, vai produzir o quê? O gameta feminino, que é a oosfera. Então, gametófito masculino, vamos de novo, confundi aqui. Gametófito masculino, anterídeo, vai produzir anterozoide, que é gameta masculino. Gametófito feminino, arquegônio, vai produzir a oosfera, que é gameta feminino. Então, vamos lá, está aqui direitinho no ciclo de vida, aqui na página 221 de vocês. E aí, nesse caso, quando o gametófito masculino, que é o anterídeo, produz anterozoide, esses anterozoides vai caminhar até a oosfera e precisa da água para a fecundação, que é importante lembrar, eles são dependentes da água, né? Tanto as briófitas como as pteridófitas tinham anterozoide, não é? Anterozoide. O que é o anterozoide? É o gameta masculino. Se você for ver o desenho do gameta masculino aqui do anterozoide, ele tem umas estruturas que é flageladas, flagelo, e ele vai nadando, no caso na água, até encontrar a oosfera, que é o gameta feminino, né? Produzido a partir do gametófito feminino, que é o arquegônio. Bom, nesse caso aí, tanto a briófita como a pteridófita tem essas duas estruturas. A diferença é que nas briófitas o gametófito é duradouro, né? E nas pteridófitas o gametófito serve apenas para produzir gameta. Só que tanto nas briófitas como nas pteridófitas tem um anterozoide que precisa da água para a fecundação. Por isso a dependência dessas plantas da água. Você pode perceber que não existe musgos, não existe lodo, por exemplo, em lugares secos. E não existe samambaias também em lugar seco, porque depende da água para a fecundação. Porque eles vivem em ambientes úmidos, são plantas umbrófitas, né? E aí o que acontece? O anterozoide, que é o gameta masculino, vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino, e vai produzir o zigoto. E aí o zigoto vai originar, né, nesse caso, fechou o ciclo de vida das pteridófitas. Gente, espero ter ajudado com essa videoaula explicativa para vocês. Um forte abraço para vocês todos aí. Fiquem com Deus e seja o que Deus quiser.